Oi, pessoal. Vamos falar agora de função composta e função inversa. Então, o que vem a ser a função composta? A função composta é quando você coloca uma função dentro da outra e gera uma terceira. Na prática, a função composta relaciona três conjuntos. Então, vamos tomar aqui um conjunto A, um conjunto B e o conjunto C. Se eu tenho uma relação que liga o conjunto A no conjunto B, e esta relação liga esse elemento do B, uma outra relação do B para o C, então eu tenho uma função f que relaciona um elemento de A a um de B, depois uma outra relação g que pega este mesmo elemento de B e relaciona com C. A função composta vai fazer a ligação direta de A para C. Tá? Uma ideia com um exemplo numérico. Então, vamos supor, aqui eu tenho o 1, uma função f, uma expressão qualquer, que vai ligar, vai partir de A, que é o domínio, e vai chegar em f no número 3. Aí existe uma função g que sai desse conjunto B, do número 3, ligando no número 7. A função que nós chamamos de f bola g é a composição da função f quando nós substituímos a g dentro, liga esse número 1 do domínio A ao 7 do contradomínio C direto, sem passar por B. Então, isso é a função composta. Então, nada mais é do que você pegar uma função e substituir na variável da outra função. Para um compreendimento dessa notação, aqui está escrito f de g de x. Então, quer dizer que você vai pegar a função f e substituir no lugar da variável x da função f. Então, você pega g e substitui no lugar da função f. Essa notação é a mesma coisa, f bola g. É assim que nós lemos, f é composta de g. Nós pegamos a g e substituímos dentro da f. Certo? Então, isso seria a função composta. A função inversa, como é que ela funciona? Primeiro, ela só vai existir se ela for bijetora. O que é uma função bijetora? É uma função que você tem associado dois conjuntos, né, de uma função normal. Então, eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B. Aqui o conjunto A tem os elementos 1, 2 e 3. E o conjunto B, 4, 5 e 6. Uma função bijetora é aquela função que cada elemento do domínio está associado uma única vez no contradomínio, gerando que cada valor do domínio diferente me dá uma imagem diferente. Então, é o caso, ó, o 1 dá o 4, o 2 gera o 5, o 3 vai gerar o 6. Então, cada valor diferente para o domínio está gerando uma imagem diferente no contradomínio. Isso é uma característica da bijetora. A outra característica é que todos os elementos do contradomínio devem estar relacionados. Então, é a sobrejetora com a injetora. Juntando as duas, forma a função bijetora. Então, quando você tiver esse tipo de relacionamento, nós estamos trabalhando com uma função que é inversível. Você pode inverter ela. Tá? A notação de função inversa é assim, f de x elevado a menos 1, onde esse menos 1 ele não é um expoente, é só uma notação da função inversa. Então, ela pode ser dessa maneira ou dessa maneira. Inverter uma função é você trocar as variáveis de lugar, é você inverter o domínio com o contradomínio. Então, aqui eu estou ligando A em B. Então, a minha função f relaciona A para B. A função inversa de f vai relacionar o B
em A. De que maneira? De maneira que, se o A, o 1 do A na função f liga no 4 de B, a função inversa liga o 4 de B no 1 de A, o 5 de B no 2 de A, o 6 de B no 3 de A. Ela volta cada número com o seu relativo do domínio anterior, certo? Então, o domínio na inversa passa a ser o B e o contradomínio passa a ser o A, certo? Na prática, como nós vamos trabalhar com essa função inversa? Então, aqui o exemplo. Dadas as funções f de x, x² menos 1, g de x é igual a x menos 3. O que eu quero? Quero determinar a função composta f g de x. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir na minha função. Minha função f, ela é x² menos 1. No lugar do x, eu vou substituir por esta expressão, que é a g, conforme está sendo pedido, né? Então, eu vou substituir dentro da f a função g. Já que eu vou substituir a g, no lugar desse x, eu vou escrever x menos 3, que é a função g. No lugar do x da minha expressão, eu vou substituir pelo x menos 3 da função g. Como está ao quadrado, eu vou pôr entre parênteses, menos 1. Aqui nós vamos desenvolver esse parênteses de maneira a reduzir o máximo possível essa função. Então, lembrando que isso aqui vai gerar um trinômio quadrado perfeito, né, que nós já vimos em aulas anteriores. É o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e menos 1. Para finalizar, nós temos x² menos 6x mais 8. Então, esta função é a função composta da f com a g, né? Onde nós substituímos a g dentro da f. Se fosse o contrário, né? G de f, né? Você pegava a função f, colocava no lugar do x da g e fazia a redução necessária. Ok? Próximo exemplo vai tratar da função inversa. Então, eu quero a função inversa da função y igual a 2x menos 8, e eu já sei que ela é bijetiva, quer dizer, ela já é bijetora. Ela já tem aquela ideia de que cada valor, cada x diferente que eu tenho gera um y diferente, e todos os valores de y do contradomínio estão associados, tá? Bom, então, eu não tendo que me preocupar com isso, porque o enunciado já trouxe isso aqui para mim, essa informação, eu vou fazer a inversão da função. Então, como é que eu trabalho essa inversão? Nosso primeiro passo é trocar, é inverter o domínio com o contradomínio. Então, aonde está escrito y na sua função, você deve escrever x. E aonde aparece o seu x, você vai trocar pelo y. Certo? Então, a sua função, a primeira parte é essa. Trocar o x com o y de lugar, sem mexer na função, sem mexer na expressão. Como toda função a gente mantém o y isolado, porque ele é o contradomínio, né? Ele é a variável dependente, então a gente vai ter que isolar esse y. Então, todos os números serão feitas operações necessárias para passá-los, para isolar o y, né? Então, isolando o 2y primeiro, aqui eu tenho menos 8, ele sai com mais 8. Aqui eu tenho 2y, esse 2 sai dividindo por 2. Então,
divide por 2, eu tenho a função. Logo, a minha função inversa é x mais 8 sobre 2. Ok? Então, é mais um tratamento algébrico para a gente, certo? Outra coisa é o gráfico dessa função. Se for pedido para ser feito, numa próxima aula, nós vamos estar trabalhando exclusivamente a inversão para o gráfico, ok? Então, até a próxima aula. Bons estudos!